Fala aí, galera. Vamos falar agora um pouquinho sobre a OBL, Olimpíada Brasileira de Linguística. Olimpíada nova que foi criada faz pouco, no ano 2011. Então ainda é uma Olimpíada com poucos participantes, que não é das mais difíceis de ganhar. Entrando aqui no site do Olimpíadas Científicas, explicar rapidão para vocês aí, clicando aqui no item da OBL, o que é essa Olimpíada. Ela acontece normalmente em torno de outubro, novembro, ou seja, no fim do ano, depois que já acabou tudo, então tem um tempo interessante para poder estudar para ela. Não recomendo estudar muito mais do que 3 dias, máximo dos máximos uma semana, estudando tranquilamente, porque não tem tanto conteúdo, ela vai exigir bastante de ti um raciocínio lógico que tu não adquire estudando, tu adquire mais pela prática de exercícios. Ela vai acontecer em nível único para todos os estudantes do ensino médio, se quiser tá no nono ano também dá para fazer tranquilo. O número de participantes ainda é pequeno, ela é aberta para todo mundo que quiser, ou seja, colégios particulares e públicos. Ela é dividida em duas fases, essa primeira acontece no fim do ano e vai ter 6 questões. É nessa que nós vamos focar mais. A segunda fase acontece já no outro ano, não é o nosso interesse agora. Essas 6 questões que vão cair, depois eu mostro para a prova de vocês. Vou mostrar uma prova aqui nos itens. Ela é dividida em vários itens, cada um com uma determinada quantidade de pontos diferentes. Não é uma questão, não é uma prova onde seja interessante tu errar uma questão inteira. Dado que cada questão vale 100 pontos, se tu errar uma já fica complicado de passar. Porque as notas de corte normalmente variam entre 350 e 450 pontos. E de 600, então, tem que manter uma médiazinha, porque tu pode ter notas parciais nelas, tranquilo? Se dá uma entrada aqui, dá uma pesquisada, uma lida nos itens é sempre bem interessante. Esse link aqui eu recomendo muito para vocês. Foi o material que o... Opa, clicou sozinho. Foi o material que o Ivan Tadeu, que foi para a Olimpíada Mundial de Linguística, ele preparou enquanto ele estava estudando. Então vai ter várias dicas de formas de resolução que ele descobriu, dos tipos de questão que existem, ele vai ver detalhadamente como solucionar cada um deles. Recomendo muito. Para a primeira fase talvez não seja tão interessante, mas para a segunda e para um futuro, com certeza ela é fundamental. E claro, se tu estiver muito curioso, acho que está faltando coisa para estudar, e para aqueles mais rigorosos realmente vai faltar, é uma ótima fontezinha para vocês. Umas 20 páginas interessantes. Outra coisa fundamental para quem quiser estudar: bases numéricas, tá? Anota isso em algum local, que isso aqui a maioria das pessoas esquece de estudar. Bases numéricas comuns. Ou seja, nós temos o sistema decimal para numerologia, ou seja, nós contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, né? São 10 símbolos diferentes. Mas existem diversas línguas onde não são apenas 10 símbolos. Há uma quantidade diferente. Por exemplo, o sistema binário de computadores. Ele só considera o 0 e o 1, né? Então, deixa eu pegar aqui o bloco de notas rapidão. Não quero me deter muito tempo nisso. Melhor digitar aqui. Bloco. No sistema binário, por exemplo, tu vai ter apenas o 0 e o 1 como possibilidades de escrita, né? Então, se tu quiser escrever, por exemplo, 5 no sistema binário, tu não tem esse símbolo, né? Então, tem que escrever 0, depois do 0 vem qual número? O 1, depois do 1, creio que seja o 10, né? Como seria para nós. Depois qual? O 11, depois qual? O 100, depois qual? O 101, depois o 110, como se fosse para nós, né? Ó, esse aqui na frente é o número que está contando. Aqui é como se fosse zero mesmo. Depois, esse aqui vai aumentar, né? Depois que aumentar mais um, vai mudar o da frente. O que muda para nós? Como se fosse 999. Tu só vai acrescentar o outro número. Então, acrescentou mais um e os outros zero. Aí aumenta esse aqui. Quando chega no fim, como se esse aqui fosse o 109, para ir para o 110, tu tem que botar um númerozinho a mais, né? Deixa eu dar não tá full screen. Então, um númerozinho a mais. Esse aqui vai zerar de novo e aí vai ir para frente. Então, essa é a sequência de números. É interessante dar uma estudada. Tu acha muito sobre sistemas binários, ou mesmo sistemas de base 5, 6, 20 na própria internet. Não vai ser uma coisa onde tu vai encontrar muitas dificuldades. Mas eu recomendo você estudar, porque não vai cair apenas de forma... encontre a base desse sistema. Ele vai dizer uma língua, por exemplo, gregoriano, caiu no ano 2013,
e aí ele vai querer que tu deduza através de alguns fatores que ele te cita no enunciado. Ele quer que tu deduza a base e, além disso, calcule o que ele te pedir. Então é sempre bem interessante tu ter um domínio de como se transforma uma base em outra. Recomendo tu gastar um tempinho aqui que muitas pessoas esquecem, pode ser o teu diferencial. Fechar aqui, se quiserem pode entrar em mais links ali, dar uma pesquisada um pouquinho maior e vir um pouco no site do ABL, tá? Esse aqui é o do ano 2014, ele vai... Aqui em cima tu vai ter várias abas, se quiser uma pesquisadinha. Vou vir mais aqui em estudar. No focar, deixa eu ver. É que o meu mouse está clicando sozinho, vou ter que arrumar esse bug. Mas está tranquilo. Vindo aqui em assuntos, na área de estudar, ele vai te citar em 8 links, 8 abas, perdão, itens, o que tu tem que estudar. O que ele pode cobrar na prova. A maioria deles, na verdade, é mais lógica, né? Os sons utilizados em cada língua. Tu não tem como estudar todas as línguas que existem. Diferentes alfabetos, fonemas escritas. Não pode. Ele está dizendo que pode cair, por exemplo, o árabe. Alguma coisa árabe que ele vai te dar o padrão. Mas tu não tem que saber árabe, né? Isso é uma coisa legal da linguística, da Olimpíada de Linguística especialmente. Tu não tem que saber nenhuma das línguas que estão caindo. Se ele te pedir para traduzir alguma coisa, é só tu ler o texto que tu vai analisar os padrões. Por exemplo, ele deu um texto em papeamento. Poxa, quem que estudou papeamento? Me desculpe, mas é um cara meio estranho. Sabendo então que ele te deu esse texto em papeamento, tu vai vendo pelos padrões o que as palavras mais difíceis significam e com isso tu consegue deduzir o que era necessário. Não tem que ter grandes domínios do português, muito menos da língua que está sendo cobrada. É só uma lógica bem interessante e principalmente tu vê onde tu pode utilizar a tua lógica, certo? Prosseguindo então, dando uma aceleradinha aqui, ó. A única coisa que tem que saber de português, pelo menos na minha opinião, é isso aqui, ó. Afixos, desinências, modelos conjugacionais, declinações, essa parte mais morfológica, tu vai ter que dar uma estudada, porque por mais que ele te cite no enunciado o que aquilo significa, te dá um pouco mais de segurança, te dá um pouco mais de coragem para responder as questões mais difíceis que possa cair isso. Eu recomendo dar uma lida nessas terminologias aí. Se tu não sabe o que é, né? Homônimos, antônimos, essa área é interessante saber. O resto é só enrolação também, não leva muita coisa. Nos livros, tem uns livros ali, eu li um deles, vou até clicar aqui para mostrar para vocês. O primeiro, eu não achei ele tão interessante, não tirei nenhum proveito, pelo menos não para o OBL, do Pequeno Tratado sobre a Linguagem Humana, do David Crystal. E se tu quiser gastar o teu tempo, ler isso aqui, pelo menos tentar, acho que tá de boa, né? É no fim do ano, então tá livre. Fique à vontade para fazer o que fizer. Eu não achei interessante, se não tiver tempo, não recomendo ler, tá? Aí eu cliquei aqui nas provas anteriores, que é a tua maior fonte de estudo, não desperdice a oportunidade. Aqui que tu vai progredir e tá o teu real estudo. Resolver as provas de 2011, 2012, 2013, 2014 no teu ano, certo? Leia as provas anteriores, resolva elas, que tu vai poder tirar muito proveito disso. Vai ver como que se estabelece naquele documento que o Ivan escreveu, que eu citei para vocês, tem as formas de questões que podem acontecer. Então, leia elas, que quando tu for fazer isso aqui, tu já vai ficar bem mais familiarizado. E agora, lógico, é como tu vai perceber o que é o OBL. Recomendo, resolva essas questões com tempo, porque o tempo que acaba atrapalhando. Tu vai conseguir resolver todas se tu tiver tempo infinito, mas com o tempo tu acaba dando uma acelerada e aí tu vê como que realmente vai ser no dia da prova, acaba sendo uma coisa mais real, tranquilo? Faz elas aí e vê o que tu pode tirar. Entrando então, eu só cliquei em prova e gabarito, eu abri as outras abas, vou fechar isso aqui. Ó. Essa aqui é a prova do ano 2012, 2012. É uma provinha legalzinha, eles interagem bastante, como a Olimpíada pequena, eles ainda são... tu ainda pode conversar bastante com os coordenadores, fica mais familiar, tá? Essa primeira questão é uma questão puramente lógica, se tu for ler tu vai dar uma analisada nisso, não teria muito que estudar. Essa aqui, ó, cai sobre antônimos. Ele te cita, ó, na questão, antônimos são palavras que indicam algum tipo de oposição, ou seja, ele já te disse que são antônimos, tu não tem por que estudar isso previamente. Mas ter algum domínio talvez te ajudasse um pouquinho. Claro, tu não tem que saber todo o português, mas sempre pode auxiliar. Essa questão eu vou comentar depois, porque é a questão que dá para tirar mais proveito aqui.
O papeamento que eu citei para vocês sempre tem uma questão tipo essa, que tem uma língua parecida. É interessante saber um pouco de espanhol, né? Se tu tiver algum proveito, se tiver um tempo, dá uma revisada aí no eu, tu, ele, nós, vós, eles. O espanhol e o inglês às vezes são cobrados como línguas semelhantes ao português. Outra que sempre cai é isso aqui. Não estou dando técnicas de resolução, mas se tu for estudar, tu vê pelos gabaritos, tu vai conseguir entender. Ele sempre te dá 3 colunas ou 2, e aí, através do português e de palavras anteriores, tu vai ter que deduzir como que se escreve as outras palavras. Vendo o gabarito, tu vai entender como que se faz esse tipo de questão. E a sexta é sempre uma língua bem esquisita, que normalmente é a mais difícil, e tu vai ter que deduzir através de um texto difícil também o que ele tá te querendo. Demora, é a mais complicada. Guarde tempo para essa questão e não desista dela, certo? Chuta aí, cara. Vai fazendo. Como ganha nota parcial, nunca nunca desista da questão. Tem um pouco tempinho aí. Só quero aquela questão ali da Temba, perdão. Aquela questão ela é bem interessante tu parar nela, porque ela vai abordar aqui é outra coisa que tem que anotar, porque isso aqui é fundamental. Normalmente cai uma questão disso, então saiba. É o alfabeto fonético internacional, ou essa questão mais morfológica aqui, os fonemas. Esses simbolozinhos, ó, nessa questão ele te deu um texto em português, só que um português meio estranho, tá? Isso aqui é escrito em fonemas, ou seja, normalmente as pessoas não conseguem ler, mas continua sendo português. Esse símbolo aqui, por exemplo, representa um E. Esse é A, esse aqui seria o Z, I, D, E com acento, Y, certo? Então fica e as ideias instruídas, entende? É interessante ter uma noção, só lê aqui embaixo e aqui em cima, que tu vai descobrir o que cada um desses fonemas significa. Aqui tem todos os fonemas que tu precisa saber. Ó. Ele representa até o R grandão é RR, esse símbolo esquisito é o J, o lambda vai ser o LH, tranquilo. Dá uma lida aí que tu vai tirar muito proveito. Essa questão e a questão do cálculo é o que mata muita gente e que tem que ser onde tu vai tirar proveito, vai ganhar vantagem em relação aos outros. Não vou me prolongar muito nesse vídeo, galera. Acho que eu pude explicar o que eu queria explicar. Torcendo aí para vocês terem um bom resultado. E claro, não gostou de alguma coisa, precisando de algum auxílio, comenta, fala aí que a gente vai estar sempre se tentando ajudar, dar um help no que for preciso. Valeu, galera, por assistir mais esse vídeo aula e até a próxima.